muito bem-vindos ao Memórias da União, que hoje tem o prazer de receber Naldinilson Ricarte dos Santos. O nosso Naldo, artista plástico, hoje é designer, como se chama de acordo com as novas regras da informática. E ele tem mais de 30 anos em A União. Naldo, como é que começou a sua história aqui na União? Luiz Carlos, primeiramente agradeço pelo convite de participar do Memória à União. Estou muito feliz com esse convite. A minha história na União começou em 1977. Cheguei aqui na União com 19 anos de idade, né? Muito jovem, e fui para o setor de arte. Na época, Milton Nóbrega, o chefe. Saudoso Milton Nóbrega. Isso. E junto com a equipe lá, comecei a trabalhar, né, na parte de arte. Você se lembra quem era o presidente aqui na época da União? Na época era Zé Souto, tinha Murilo, tinha Etiênio, né? Era Gonzaga. Gonzaga também. Como foi que você chegou? Quem foi que lhe indicou? Quem foi que lhe convidou? Quem foi que lhe recomendou? Olha, eu sou de Campina Grande, minha terra natal. Vim para aqui em fevereiro de 77 e fui trabalhar na Gráfica 2000. O pessoal já tinha uma mentalidade futurista, né? De 77 já... Prevendo o ano 2000, né? E lá, Joca, que era que fazia a manutenção da Cotrel aqui, que roda o jornal União. Ainda hoje, né? Ainda hoje, né? E Joca, ele estava lá na Gráfica 2000 fazendo a manutenção de uma máquina offset, e ele me falou que realmente na União estava precisando na época de desenhista. O saudoso Inaldo Domingos dos Santos, o Joca, certo? Isso. Impressor e mecânico dos bons, né? Isso, muito bem, esse nome mesmo. Aí eu vim para cá e ele indicou para falar com Milton Nóbrega, e Milton Nóbrega me recebeu, e eu comecei a fazer o teste e assinar minha carteira no dia 1º de maio de 1977. Ah, pai, então nem demorou, não foi? Foi ligeirinho. Passou no teste fácil, né? Foi. Se lembra como foi o teste que chegou aqui? Que foi que Milton mandou você fazer? Não? Rapaz, primeiro ele pediu para fazer uma montagem de um título de um livro, que era recortado com letra 7. Eu me lembro que era como se fosse um fotolito, né? E você saía... Isso, pressionando, né? E ele era tipo adesivo também, né? Pressionava e colava as letras no papel. No papel, exatamente. Letra por letra. E tinha outra forma de recorte também, que a gente fazia cópia das letras e saía recortando e fazia a montagem artesanalmente, né? Cortando, usando estilete, a cola. E a gente trabalhava em pranchetas. Nas pranchetas tinha as réguas paralelas. Eu me lembro como os esquadros, tinha a caneta gráfica que... Aquela régua T grandona, né? Para poder... Isso também. Né? E tinha as canetas que a gente usava muito, né? As canetas gráficas. E ainda Nanquim, né? Exato. Elas tinham os números, dependendo do traço 1, tinha 2, 3, 5, né? De acordo se você quisesse mais grosso, mais fino, não é isso? Isso. Aí a gente fazia as artes usando essas canetas, né? E até mesmo os desenhos usava ela também. E na época estava Tônio. Tônio, saudoso, né? Saudoso não, porque ele é vivo, né? Nosso colega. Tá ainda fazendo... Ele, inclusive, sentou aqui nessa cadeira já conversou com a gente. Tônio, ele passou muito... A minha inspiração, Tônio, Milton Nóbrega, são realmente pessoas que, profissionalmente, né? Milton Nóbrega deixou aí um legado muito grande de arte, de capas, de livros. Competência mesmo, né? Eu me inspirava também nos trabalhos dele. E de Tônio as ilustrações, né? E Tônio era seu colega de bancada, pode ser. Ele estava eu ainda tenho uma foto, né, na prancheta com ele, junto de mim também, na prancheta, junto com ele. Pronto, manda essa foto para mim para eu exibir aqui. Vou estar junto. Quando você falar, eu mostro a foto. Vou mandar. E assim começou a surgir novos artistas também lá. Domingos Sávio, né? Trabalhou com a gente no setor de arte. Fred Sventes, que é agora um artista aí... Plástico, né? Faz artista pintura. Plástico, né?
E Chico Ferreira também Chico Ferreira. trabalhou aqui na União com a gente também. E a gente foi só juntando esse pessoal e passando para a gente mais experiência e a gente foi adquirindo. Né? E eu trabalhando na arte, comecei a trabalhar na paginação de livro, arte para revista, para informativo, paginando, né? E aquele processo antigamente era tudo artesanal, né? E depois ia para o fotolito. Né? Pegava tudo na mão mesmo, como se diz, né, Naldo? Não dava para... Exato. Aí depois do fotolito voltava para a gente ir para a mesa de luz fazer a montagem, né? Retoque, corrigir alguma coisa e tal. Era tudo manual, né, tudo trabalhoso. E agora era um setor muito grande, né? Porque era manual, artesanal, precisava de muitas pessoas. E muito espaço, né? E espaço também. Só aquelas pranchetas, né? Que vocês colocavam tudo em cima para fazer a montagem. Exato. O setor era grande, porque tinha, dentro do setor de arte ainda tinha o setor do fotolito, né? E também tinha o setor da policromia, que era com Domício. Aquela seleção de cores, né? Isso, Domício Corder, eu acho que você lembra. Conheço, sei quem é demais, meu amigo. Pronto, aí ele também trabalhava junto com a gente lá no setor, né? E assim foi passando o tempo, né? E hoje já são 30 aí? Fala na verdade mesmo, tem uns 40 anos, mais de 40 anos. Mais de 40 anos, né? Porque de 77. É verdade, fazer as contas direitinho. Exato, mas passou um tempinho fora, em outra gráfica da educação, mas eu. Aquela que ficava em Jaguaribe, né? Lá com Santino, né? Isso, Santino, que era ali vizinho à antiga reitoria da escola técnica, daquela. Isso, né? Exato. Na balaustrada, como chama, né? Exatamente. E naquela época ali que eu fui para lá, foi na década de 80, no final de 80 para 90. Mas lá a gente ainda trabalhou de forma artesanal. E lá até foi feito um jornalzinho da Tabajara, 50 anos da Tabajara. Eu fiz a paginação e a arte da capa, tudo artesanalmente. Eu e Nilton Tavares também estava na época. Mas foi feito o fotolito lá, a montagem, mas a impressão foi aqui na União. Né? E quando você voltou para a União? Porque esse foi um período que você passou lá e você voltou... Exato. Aí, como a informática nos anos 90 começou a revolucionar, a melhorar na área da arte, né? Eu comecei a aprender os programas, eu migrei para o computador. Né? Aprendi a trabalhar no CorelDRAW, também a trabalhar no PageMaker, o antigo. Esses aplicativos, né? Isso. Foi nos anos 90, né? 90, aí chegou 2000 e foi versões novas de programa e tive que fazer atualizações. Fiz curso de informática, de PageMaker, de Photoshop, né? E de outros programas para poder continuar com o meu trabalho de arte, né? Aí começou a surgir novas profissões dentro dessa área, né? Tem o design gráfico. Editor eletrônico, né? Isso, tem o diagramador que também, né? Migrou para a editoria eletrônica, exatamente. E dentro dessa área de informática evoluiu muito, tem muitas funções hoje que também exige de criatividade e arte, né? Como o web design também tem que trabalhar com arte, né? Aí assim eu voltei para a União no ano 2013. E você tinha saído quando exatamente? Você se lembra da data que você saiu para ir para a educação? Da data exatamente eu não tenho lembrança, não. Mas o ano você Mas o ano foi 2013. Que você voltou. Sim, que eu vim para cá. E quando você saiu da União para ir para a educação, você se lembra o ano? Foi em 87, entre 85 e 80, por aí. Passou uns 15 anos fora, né? Mais ou menos. Foi. Passei um tempão fora. Aí voltei aqui para a União, porque havia uma necessidade de mais profissionais na época, 2013. O setor de arte era aqui pequeno, aqui em cima, né? A parte daqui da administração. Aí foi crescendo, né? Começou a União, comprou novos equipamentos, como o CTP, comprou a máquina que
preparar a revista, né? Que ela coloca os cadernos. Aquela que faz o Correio das Artes, né? Isso, que para o Correio das Artes. E a necessidade de mais pessoas e dentro da área, pessoas capacitadas na formação, né? E durante esse tempo eu venho trabalhando com arte, preparando capas de livro, né? Como tem aqui vários alguns exemplares, né? Por exemplo, Espelhos de Papel. Essa aí foi uma capa que é uma edição da União, né? E também. O nosso trabalho é trabalho de equipe. Ecos da Alma, Sonetos, Francisco Ferreira. Isso. Tem esse também, ó. Efeitos Paralímpicos, Sérgio Montenegro. É impressionante. Isso aqui é só uma parte, viu, da produção dele, que ele trouxe alguns aqui, capas que ele fez, talvez até a paginação mesmo, né? Isso. Ou às vezes até o livro todo, né? Paginação. Esse aqui é um livro do nosso colega José Carneiro, que é um organizador. Sobre a União mesmo. Que é sobre a União, Escola de Jornalismo. Isso, e tem muita gente aí, eu também estou nesse livro aí. Né? Beleza, olha aí, tá vendo? E são tantos livros que eu trabalhei. É muita história. Ivanildo Villanova, Dicionário Indiginário de uma Cangaceira. Né? Muita coisa interessante aqui na saga do Altinho do Amor e as peripécias do Marcos Altino. Altinho do Amor é o Alto Esporte, né? De Zé Otávio da Ruda Melo, Cintilâncias de Oliveira de Panelas, o nosso poeta popular, né? São coisa muitas obras. Muitas obras que tá aqui a produção literária e tá aqui a produção gráfica, né? Relatos de um repórter, Sangue, Terra e Pó, de José Abrantes Gadelha, e tudo isso aqui, ó. Essa escritora também conhecida. Absinto, de Madalena Zácara, né? José Reinaldo Cardoso de Melo, João Pessoa, Crescimento da Cidade e o Saneamento Básico, tudo com trabalho de Naldo aqui por trás, que é a parte gráfica, a parte de artista, de organizar isso aqui, olha, e algumas produções mais elaboradas, Paraíba na literatura. As capas, né? As capas, ele está dizendo aqui, que foram feitas por ele, aqui está o volume 4, o volume 1. E tem também as agendas da União. Né? Todo ano a União lança uma agenda ilustrada, não é isso? Ó, bacana. Aí, teatro, aqui com homenagem do ano passado. Né? Essa é a mais atual. Essa daqui, olha. A fauna e a flora. É muito bacana, rapaz. Show de bola. É um trabalho que eu sinto prazer. Nunca para, né? Tu sentes prazer, né? Assim, você se senta para trabalhar e esquece o tempo. Esqueço completamente. Às vezes vou ter que... Alguém me chama para almoçar, porque fico concentrado na arte. E o que eu gosto do meu trabalho é isso aqui feito depois, né? Você olhar o produto pronto, né? A obra está feita, e aí a gente sente mais prazer ainda, né? E também trabalhamos com a equipe, ninguém pode dizer que sozinho fez isso. Realmente. Né? Temos... Na indústria gráfica, então, né, Naldo? Que é tudo compartilhado. Sei lá. É tudo em departamentalizado, por exemplo, era essa a palavra, né? Porque você veja, tem o original que o escritor traz, depois tem a preparação do livro, provavelmente, né, aquela parte de produção de você ajustar onde é que vai ficar, e tem aquelas coisas que botam a obrigação da ABNT e não sei o que, tal. Depois você vai para fotolito. Quer dizer, hoje não é mais fotolito, né? Não. Hoje, como é feito o processo hoje no computador? Nós temos programa no computador, como um PDF que pronto para preparar o arquivo para impressão. Por exemplo, fechamento de arquivo. Nós se recebemos um trabalho já no PDF, então nós podemos, no PDF, fazer uma análise, né, para ver se está dentro dos padrões da impressão offset, né? E o que acontece é que muitas pessoas hoje não estão preparadas para isso, para fechamento de arquivo.
Então, eu me especializei também nessa área para preparar os trabalhos que vêm de fora já pronto, de agência ou de outro departamento, de outra secretaria, para analisar o trabalho. Fazer a arte final, como se diz, né? Passar por tudo quanto é filtro para o trabalho sair bem feito, né? Exato. A pré-impressão para ver, é tipo uma triagem. A gente analisa todo o trabalho antes, se as imagens estão em CMYK, se o texto está preto puro. CMYK é aquelas cores, né? Isso, o cian, o elo, o amarelo, o magenta e o preto. E o preto, né? São as 4 cores que formam todos os tons numa impressão. Toda a policromia, né? Exato, né? Que antigamente se falava policromia, né? E esse processo que é feito, deixar pronto, preparado para a impressão. Aí o segundo passo é fazer imposições das chapas. Eu pegar o miolo de um livro desse e preparar ele para impressão, né, fazendo a imposição dos cadernos, né, o arquivo a gente coloca na montagem dos cadernos, e esse processo que é feito para poder depois tirar a chapa, né? Até porque numa chapa cabe várias páginas, né? Isso, tem que botar tudo direitinho para casar, né? Certo? Porque são cadernos dependendo do formato, caderno de 16 páginas, né? Se for uma revista, aí caderno de 8 páginas, frente e verso, a sequência da numeração, isso tudo é a imposição que a gente faz, que já prepara esses cadernos e depois tirar das chapas para levar para as máquinas. Para impressora. Para as impressoras, né? Porque ali já vai ficar o formato definitivo, né? Quando imprimir aquele acabou, senão vai perder, né? Se errar... aí não tem que estar certo. O trabalho já tem que ir certo, né? Não pode ter problema depois não, porque já tem que ir já corrigido, os textos já todo revisado, tudo corrigido certinho. Na sequência, as fotos também, né? Que vão ilustrar. Exato, tem que tratar as fotos, né? Saber que essas fotos elas vão ficar com uma impressão boa, não vão ficar claras demais nem escuras demais, né? E depois a gente também trabalha com a imposição da capa, a montagem da capa, né? Porque tem capa, tem a orelha, né? Capa tem a lombada quadrada que a gente chama, né? E a contracapa com a orelha. Então, ela vai ser impressa assim, aberto, na impressão, né? E a gente já faz essa montagem dessas capas, a imposição para a impressão, né? Essa montagem depois final, ela é manual? Não, agora é tudo informatizado, agora é tudo no computador. Até essas dobrinhas aqui já saem? Não, as dobrinhas máquinas. A máquina que são máquinas que faz né? O vinco, né? Tem um vinco aqui, tem outro vinco aqui, né? E tem os vincos da lombada. A máquina já faz o vinco, a gente tem que saber exatamente a medida exata da lombada, para quando for para o acabamento, colar o miolo no livro, dá certinho aqui, não tá menos nem mais. E essa colagem do miolo na capa, ela é manual ou é também na máquina? É na máquina. Tudo é na máquina hoje, não? Tudo é na máquina. Porque primeiro era na mão mesmo, né? Isso era, mas hoje é tudo através do mecânico, é máquina, né? Manualmente só mesmo para conduzir, para tirar daqui, para levar é tudo no computador. Tira de um canto, leva para o corte, tira do canto, leva para... Né? Mas exato, tudo... o processo industrial mesmo é na máquina e no computador, né? Isso. Você sente alguma grande diferença que você... por exemplo, você começou fazendo as coisas manualmente, trabalhando no fotolito com aquela tintinha para corrigir, aquela tintinha vermelhinha, né? Que a gente me lembra para corrigir falha, né? Retoque. Pois E toda aquela arte de fotolito, por exemplo, quando fazia os picos de pena, né? Que você, com o fotolito ali no negativo, no positivo, sei lá, que vocês trabalhavam. Aí, de repente, um salto tecnológico que tirou você dessa coisa artesanal, dessa correção manual e colocou no computador. Aí... Evidentemente que há alguns ganhos, por exemplo, velocidade, qualidade do trabalho. Exato. E o que mais você destaca, que você acha que a informática trouxe para a arte gráfica? A informática ela vem facilitando os trabalhos, né?
Não é para dificultar, não, é para facilitar. Muitos problemas que a gente tinha dificuldade em resolver de forma artesanal, se resolve num cliquezinho no computador, se resolve, né? Por exemplo, antigamente existia no fotolito várias batidas de fotolito que chamavam, né? Para montar uma foto num tal espaço, aí tinha que dar uma batida ali no fotolito, jogar o título para vazar no fundo chapado, e assim a gente fazia. Mas hoje não, hoje o computador já tem todos os recursos para essas coisas, né? O computador vem facilitando demais. Ele tanto tem os formatos, né? Como esses programas novos agora do InDesign, né? Eles já jogam o texto e a gente só vai arrumando as páginas, né? Jogando as fotos nos lugares. E tudo comandado por clique, né? Ninguém pega mais de nada, né? Isso é tudo no cliquezinho. Ninguém artesanal mesmo, nada. É só teclado, computador e o programa certo para aquela função. Alguma tarefa da forma antiga, artesanal, você gostava e que você ainda sente saudades hoje, depois que passou para o computador? Ou foi uma adaptação aos novos tempos e acabou, aquilo era passado, deixa para lá? Fui me adaptando, né, e aquele processo antigo a gente esquece. Completamente, né? Esquece completamente, né? Eu posso até afirmar com certeza que se fosse para voltar hoje àquela prática artesanal antigamente, eu ia... Tem que aprender de novo. Exato. Será que teria que aprender de novo? Rapaz, isso é como bicicleta, depois acaba aprendendo a andar, não desaprende não. Porque, por exemplo, o trabalho que eu venho fazendo de artes no computador tem muito mais tempo, né? Porque desde dos anos 90 para cá, né? E eu trabalhei nos anos, né, no final da década de 70, 77 até 80 final de 89, de forma artesanal, mas aí nos anos 90 começou a informática, né, agindo na gráfica, né, nos trabalhos de gráfica, né? Aí tive que me adaptar à informática. Além desse trabalho de design, de artista mesmo, que pensa numa capa, que pensa numa ilustração, você produz ilustração? Eu já fiz ilustrações, eu já desenhei para o jornalzinho O Pirralho. Que é daqui da União, né? Que era a editora Vilma Wanda. Vilma Wanda. Eu fiz um desenho para ele. Eu fiz também uns desenhos para um trabalho de Campina Grande de um poeta, que eu tentei já me lembrar o nome dele, mas não consegui, porque já faz tempo. Ilustração. Mas não é bem minha área, meu forte, né? Porque aí por isso que eu caminhei só a arte final. Ilustração, como eu gosto de fazer desenho também, né? Mas na parte gráfica eu não procurei me aperfeiçoar nessa área. Inclusive, o desenho então é mais assim uma coisa pessoal em casa? Mas né? Isso, eu tenho uns trabalhos em casa, tenho umas pinturas que eu fiz, está em casa, né? Até no meu Face mesmo tem lá os meus desenhos também, né? Tem umas pinturas que eu postei lá no meu Face, né? Uhum. Mas se for necessário, eu topo fazer também desenho, né? Porque eu gosto de desenho, né? E existem também os programas de computador para essa área, né? De desenho também, né? Para a pessoa ilustrar, né? Por exemplo, até o nome é Illustrator, né? O nome do programa, né? Que também eu tenho uma curiosidade também de mexer, de aprender nele, né? Aí, por exemplo, mas aprender, você já é idoso, 66 anos e ainda quer aprender. Tem que querer sempre, né? Senão para. A vida é um aprendizado, né? Enquanto nós estamos vivendo, estamos aprendendo. E a gente sabe que a tecnologia vai renovando, vai atualizando, vem novos recursos. E a gente tem que estar. E na área gráfica, na área de design gráfico, todo dia a gente aprende. É uma novidade, todo né? Dia,
Para chegar a um produto final desse, o processo antes é feito vários layouts, né, que a gente chamava antigamente de layouts. De né? layouts, E a gente faz vários modelos, tipos diferentes, local, disposição diferente das fotos. Aí não gostou, aí eu faço... Muda a cor do título. Muda, né? Não. A arrumação das fotos muda aí. Isso é para chegar a esse produto aqui, final, passa por várias etapas, né? Você veja que até mesmo na própria impressão houve uma evolução, porque a impressão a gente sabe que é uma mancha gráfica, né? Você bota no papel um determinado arquivo hoje em dia, que a gente chama assim, né? Mas o que eu quero dizer a você é o seguinte, é que você veja, a gente é do tempo do linotipo, depois foi para o fotolito, aí depois a informática chegou com aquelas impressoras pequenininhas e hoje a gente sabe que tem grandes máquinas a laser, com uma definição de cor espetacular, um registro preciso digital, não é verdade? Isso. Mas mesmo assim é a última etapa do processo e é uma etapa analógica, né? Porque precisa de tinta, de água, né? Exato, termina na parte física, né? Tudo começa digitalizada e termina na parte física, impressa. Realmente houve mudanças na impressão. E essas mudanças foi para aperfeiçoar, para melhorar, né? Da qualidade, né? Não? Isso, na qualidade da imagem. Hoje temos máquinas rotativas, né? E até a União agora comprou novas máquinas, está vindo aí, e que vai dar um impulso muito bom, na área da impressão, na qualidade, né? Nós já trabalhamos com o offset, temos 3 máquinas Cord que são offset, né? E tem uma máquina também que é folha inteira, meia folha são as cordas. As cordas? As cordas são meia folha. Corre? Como é o nome? Cordes. Da Heidelberg. E tem a máquina grande lá, que também ela é impressão folha inteira. E inclusive a bicolor, né? Que já passa 2 cores de uma vez só, né? Exato, essa grande. E a gente sabe que hoje já tem máquina que passa 4 cores logo. Exato. Né? Então, até a que está chegando agora. Já é o processo definitivo, né? Exato, está vindo para o Parque Gráfico da União essa máquina que imprime as 4 cores já. Uma rodada só já sai o colorido do outro lado, né? Isso. Sem retoque, sem nada. E com a perfeição, sem reclamar, sem ninguém reclamar. Tá? Vai ficar realmente os trabalhos da União a partir dessa máquina. Se já estão bom, vai ficar melhor ainda. Uma qualidade maior ainda, né? Ô, Naldo, você... passou por outros setores da gráfica ou foi sempre ali na arte finalização, no design? Como é que foi a sua história? Eu sempre fui na parte de... Porque tem gente que começa no acabamento, às vezes vai para a expedição, aí de repente estagia na impressão e depois vai para o fotolito, vai não sei o quê, mas você não, você foi sempre Foi sempre na arte, no setor de arte, né? Que agora eu sou design gráfico, né? E sempre trabalhei nessa arte. Eu gosto. Eu gosto tanto que até em casa eu também faço trabalho. Né? Tem um estúdiozinho? Tenho meu equipamento em casa e pessoas às vezes conhecidas como, por exemplo, Gonzaga Rodrigues. Né? Eu já fiz um trabalho para Gonzaga em casa. Zé Otávio também em casa. Josélio Carneiro, né? Ele já pede, de vez em quando pede para bolar uma capa para ele, aí em casa eu faço. Quer dizer... a minha vida toda com trabalho com arte final, né? E até em casa, né? Diga aí. Às vezes a mulher que gosta, viu? Trazendo trabalho para casa, rapaz. Os meninos aqui precisando... É isso que eu tô vendo. Ô, Naldo, me diz uma coisa. Qual é a parte nesse trabalho de finalização, de artista mesmo, que precisa de criatividade, que você acha que é a que exige maior cuidado, maior atenção, porque qualquer falha ali está no produto final, por exemplo? Exato. Tem que trabalhar com uma atenção, né? Para não ter perdas, né? Imagine sair um erro num livro, 500 livros desse sair um erro e descobrir depois, né? Olha o prejuízo. Então, precisa de muita atenção, preparar todas nas medidas certas, as imposições certinhas, os cadernos certos,
né? E tem que ter, assim, é um trabalho de equipe, principalmente com o chefe da gráfica, que agora é Newton Tavares, né? Que ele é o chefe lá da gráfica, tem que estar trabalhando em harmonia com ele. A produção tem que dizer como é que quer os trabalhos, né? E a gente já, trabalhando na arte, faz as exposições, preparar as chapas já com a programação que o chefe da gráfica pede. Até porque não adianta engarrafar, né? Isso. E quando chegar na produção, esse trabalho tem que estar 100% beleza. Não pode ter erro, não pode ter falha. A gente tem que preparar ele, ter todo esse cuidado antes de... Segurança de que vai estar perfeito, né? Isso. E a gente analisa todinho ele para ver se está em ordem. Está em ordem, aí descarrega as chapas e manda para a impressão. E você vê, depois ainda tem um acabamento, né? Isso, aí sai da impressão, vai para corte, tem o acabamento, vai para cola, colagem, no caso o livro, colagem do miolo, depois vai para o acabamento para as dobras, que tem dobra das orelhas, e depois do acabamento ainda tem o corte final para depois ir para a embalagem das caixas e para entregar recepção ao cliente, né? Isso. O Naldo, além do livro propriamente dito, a gráfica também faz revista, também faz, né, encartes, Isso, né? Eu mesmo trabalhei o ano passado na diagramação da revista da Polícia Militar da Paraíba. Eu fiz a diagramação, né, e também trabalhei na capa, né, e foi impresso aqui na União. Né? E você também é diagramador, rapaz? Eu diagramo. Se eu pegar um jornalzinho para fazer a paginação, tem que ter entendimento e conhecimento sobre diagramação também, né? Distribuição do texto, distribuição dos títulos. Das ilustrações. Ilustrações, isso. Tudo também eu trabalho nessa área, porque faz parte, né, da minha área de trabalho. E hoje tudo informatizado, né? Nada é feito à mão. Tudo no computador, nos programas do computador. Você assim que já domina a informática, agora eu faço como diz o brincalhão, amigo de Tônio, e Tônio, rapaz, disse que não quis conversa com a informática. Ainda cabe hoje em dia no trabalho uma pessoa fazer tudo manual, artesanalmente, sem trabalhar com computador? Olha, no caso assim de Tônio, ele faz as ilustrações lá no papelzinho com, né, as tintas, os pincéis dele, tudo preparado. Mas aquele trabalho que Tônio fez ali, aquela pintura, aquele desenho, tem que ser digitalizado para colocar no processo digital do computador, né? No caso, Correio das Artes, né, que as ilustrações é de Tônio. Tônio faz manualmente aquelas ilustrações ali no papel, mas tem que ser digitalizado e tratado, né, fazer a limpeza e colocar na página ali do Correio das Artes, que esse é o trabalho do nosso colega aqui, Paulo, né, Paulo Sérgio, que faz esse trabalho de diagramar o Correio das Artes e preparar. Então, pessoas que não se adaptaram à informática, mesmo que ele faça um trabalho artesanal, tem que ser digitalizado para inserir no processo lá tecnológico, né, dos programas que se usa, né? E não existe outra forma. No caso de Tônio, tudo bem, né, porque é um ilustrador, é um artista, né? Agora, se for trabalho técnico, desenho técnico, já tem os programas de computador para essa área, né? Tem muitas funções aí que pessoas usam através da arquitetura, da engenharia, usam os programas, né? No caso no caso de Tônio, que é ilustrador, ou outra pessoa que seja ilustrador, que não se adaptou ao computador, ele faz seu trabalho manualmente, artesanal, mas vai passar pelo processo. Acaba sendo digitalizado, né? Porque você veja, antigamente, todo esse trabalho ia ser fotolitado, né? E hoje você já captura o arquivo
né? Ou captura a imagem, transforma num arquivo, botou no computador ali e você faz tudo, né? Pronto. Você bota cor, tira cor, bota traço, tira traço, faz ajuste, né? O Photoshop é um programa sem igual, um programa profissional que dá todos os recursos para o pessoal trabalhar, né? Principalmente o fotógrafo. Tem gente que é feia e fica bonita, né, Ronaldo? Quando você trabalha no Photoshop, né? Exato, tira a sujeira do rosto. Tira tudo, tira prega, tira gordura, tira, né? Você vê que tem artista que não aceita que uma foto dele vá ser publicada sem passar pelo Photoshop, não. Porque senão revela detalhes que ele não gostaria mais, né? Exato. Agora, nesse tempo todo da união, grandes amizades? Muitas amizades, né? Que vem surgindo durante essas décadas todinhas aí. Muitas pessoas conhecidas, muitos que também amigos que já foram, né? Mas que deixaram aí uma história de vida profissional para a gente também se inspirar, né? Muitas pessoas nessa área de gráfica também que eu cheguei a conhecer, né? Além de outros que já são aqui conhecidos nossos, né? Esses jornalistas e escritores, né? Poetas também que precisam de seus trabalhos impressos, aí sempre passa pelas mãos da gente também, né? Ô, Naldo, e quando o cara chega assim e está diante de um problema, está faltando uma informação ali para ele finalizar aquele trabalho, uma dúvida, como é que o artista gráfico pensa? Ele sempre pensa com o viés econômico, para economizar, fazer o melhor possível economizando, ou ele pensa em, não, aqui não há limite, o importante é criar. Certo. O lado profissional, que a pessoa sente o prazer em trabalhar, né? Às vezes esquece essa parte financeira, né? O importante é que dentro de um trabalho de arte, de criatividade de capa, pegar as opiniões de outras pessoas, né? As ideias de outras pessoas. Aí você vai juntando as ideias de outras pessoas e vai formando um trabalho que vai ficar realmente muito bom. O prazer, como eu até falei, é ver o produto pronto, né? Às vezes a gente nem questiona sobre a área financeira, de como cobrar um trabalho, não. Eu já fiz muitos trabalhos de pessoas que realmente não têm condição financeira só para ver a realização daquela pessoa. Satisfação da pessoa, né? Isso, E a nossa também, que trabalha dentro da área. Isso aqui, né? fica registrado, né? Ilustração, capa, não sei o que, composição, tem tudo dentro naquelas páginas que, né? Que tem a ficha técnica, né? Vamos dizer assim, né? E quando um trabalho fica bom, o cliente vai voltar. Vai voltar, né? Principalmente se ele não quiser ficar só numa edição, ou então assim, tem gente que produz muito, né? Que escreve muito, e aí você acaba sendo uma referência, né? Isso. Josélio Carneiro mesmo é um dos que sempre me procura para criar, né? Essa semana mesmo eu criei uma capa para ele, né? Sobre o que as mulheres na Secretaria de Assistência, né? Da CEAP, da Secretaria de Penitenciária, sobre as atividades das mulheres nesse setor. Eu bolei uma capa para ele mandou várias fotos de pessoas que trabalham das mulheres que trabalham nessa área, e criei uma capa para ele. De primeira ele gostou da capa, né? E já levou para o secretário já aprovou. Ô, Naldo, um trabalho gráfico, quando o artista termina, o designer termina, ele olha para ele assim como se fosse um filho, porque o texto, né, muita gente que escreve tem essa leitura, você olha assim, não quer que ninguém mexa, que ninguém tire uma letra, que ninguém acrescente uma vírgula, né? Pelo menos quem escreve, geralmente escreve com esse cuidado. O artista gráfico também tem essa, digamos, vaidade de quando fazer, achar que isso aqui é como se fosse um filho, não mexa mais não. Nós sentimos isso realmente, quando pegamos um trabalho feito, né?
uma obra já pronta, nós sentimos isso. Agora, o autor do livro, no caso do livro, o autor, ele sente mais isso como se fosse um filho dele, né? Que tem um processo de preparação, os meses antes, né? Como a gestação, né? Que chama, né? A preparação dos textos, né? E depois vem a paginação, né? Dentro da paginação dessa tem a diagramação, né? E depois capa. Esse processo leva um tempo, né? O processo da gestação. E depois do livro pronto, já impresso todinho, aí o autor considera como se fosse um filho, né? E nós, os design gráficos, consideramos também como se fosse um filho, porque foi um trabalho nosso que passou por um processo e que ele já está pronto ali e que está também o seu nome dentro dessa obra, né? Então nós também adotamos como se fosse um filho. Você teve alguma experiência de trabalhar na produção de alguma peça para publicidade? Para montar, para preparar, por exemplo, um cartaz? Ou é mais só voltado para livro mesmo? A maior parte dos meus trabalhos são voltados para livro, né? Mas, como eu falei antes, eu já trabalhei com revistas e também já trabalhei com uma agência de publicidade fazendo layouts, né? Entendi. Fazia os layouts. Foi no começo, né? Quando você falou, isso, né? E os layouts era artesanal, era tudo preparado artesanalmente, né? Pintava tudo. E hoje já os layouts já são tudo nos programas de computadores, né? Mas praticamente a criatividade é a mesma, né, Naldo? Porque você está na tela do computador, ela está branca. Aí mesmo que você tem uma folha de papel em branco aqui, tem que criar alguma coisa para ir para o papel, não é isso? Claro, tem que... O ideal primeiro seria você colocar a ideia na cabeça e depois fazer um RAF, né? Essa palavra RAF é um termo antigo que a gente usava. Um rascunho, é tipo um rascunho, né? Um RAF. Tem uma ideia, da ideia você ir no papel, passar para o papel aquela ideia, né? E depois ir para o computador e começar a trabalhar. E no computador você vai aprimorando, vai melhorando aquela ideia que você teve e também você vai aceitando as sugestões de outras pessoas também que vai chegando Bota uma coisinha aqui, porque esse negócio não está azul, né? Sempre tem um... Isso, E essas ideias a gente vai adquirindo e vai aceitando e colocando no trabalho de arte e a gente vai ver que realmente teve uma melhora, que não é só a nossa visão que é a exata, que vai ser essa, porque eu fiz isso e eu quero que saia assim. Não, é um trabalho de arte, tem que ser um trabalho em conjunto, né? Cada um dá a sua contribuição, né? Isso, exato. E quando chega ali na prancheta final, ali com aquelas luzes, aquele negócio todo que você olha, você tem que estar satisfeito para poder encaminhar para a impressão propriamente dita, né? Para não ficar... Exato. Às vezes tem gente que tem uma ideia, aí depois que está pronta, aí perdeu tempo, né? Não dá para voltar. O trabalho tem que ir já certo, já prontinho para impressão, né? Ô, Naldo, e quando o cara faz o cara que eu digo assim, o artista faz o trabalho dele, aí depois quando termina ele olha assim e diz, rapaz, ficou bacana isso aqui. Ou então assim, rapaz, eu acho que aquela ideia que eu tive antes, que se botasse a cor aqui assim, acontece essa situação de mesmo quando está pronto você achar que poderia ter feito melhor? Pode acontecer, pode ter alguns casos, alguns trabalhos que pode acontecer essa situação, né? Mas eu acho difícil porque quando o trabalho já está aprovado para a impressão e que o autor, no caso capa do livro, o autor aprovou aquilo ali, o importante é que a gente satisfaça o cliente, né? Não vou satisfazer o meu ego, eu quero que seja assim. E se o cliente achou que essa ideia está melhor do que a minha, então eu tenho que trabalhar na ideia dele e aperfeiçoar a ideia dele, né, para ficar um trabalho bom, né? Então, não adianta você querer depois se lamentar
dizer que podia fazer... Lágrima derramada? Não, porque o importante é que aquele trabalho está saindo assim porque está agradando o autor, está agradando o cliente, isso é o que é o mais importante, né? Voltando ao início da nossa conversa, você disse que foi Joca quem disse que você precisava, você podia vir aqui na União, que a União estava precisando. Você já tinha uma amizade com o Joca ou era só colega de trabalho mesmo? Lá ele percebeu que você tinha queda para coisa, como se diz? Sim. Lá na Gráfica 2000, que era por trás do Liceu, na época, né? Eu fui lá fazer uma experiência de trabalho. E fiquei no setor de arte ajudando lá o Cosmo, que era um menino que depois ele abriu uma gráfica para ele, mas ele faleceu depois. E eu não conhecia Joca. Eu vim conhecer ele lá nesse dia que ele foi fazer a manutenção da máquina, né? Tem uma máquina lá que estava com problema. Aí ele foi lá. Aí eu comecei a conversar com ele. Ele disse que era da União. Aí eu perguntei a ele, né, se na União estavam precisando de pessoas lá para trabalhar no setor de arte. Aí Joca disse que realmente estava necessitando, né? E eu falei para ele que a minha experiência em gráfica estava começando ali, tinha pouca experiência. E a minha experiência era mais em serigrafia, desenho para serigrafia e arte para serigrafia, feito no vegetal também, tudo de forma manual. Aí ele disse, mas não tem problema, você trabalha com arte e setor de arte da União está precisando. Então ele me deu, vá lá e procure falar com o Milton Nóbrega. Diga que foi Joca. Já indicou? Foi. Diga que foi Joca que encaminhou você. Que recomendou, né? Isso. E deu certo e graças a Deus estou até hoje, né? Criou os filhos, né? Os filhos e já estou com o neto. Com o neto aí, a partir do trabalho, né? Exato, tudo mantendo com artes gráficas, né? Já pensou? Naldo, você gostaria de acrescentar alguma informação? Tem algum fato que eu, por exemplo, não tenha abordado na nossa conversa? Fica à vontade aí para uma consideração final. De repente você quer registrar um detalhe que eu passei batido. Então fica à vontade aí para... Ok. Pronto. O que eu tenho a dizer nesse final dessa entrevista, né? Agradeço pelo convite. Pela insistência, né, Naldo? Porque não foi fácil não, viu? Não pensei que foi fácil não, que Naldo assim, tem uma aparência meio tímida e tal. A entrevista aqui muito boa, eu achei. Ele se desenrolou facilmente, contou as histórias todas, mas eu fui pelo menos umas 5 vezes atrás dele para tentar convencê-lo a vir para cá. Aí eu deixo o meu recado para essa geração nova que está vindo aí, né? Que estão interessadas na área gráfica, né? Em design gráfico. Aí fica o meu recado para essa turma nova aí. Não vai se arrepender, é muito bom o trabalho de artes gráficas, é excelente. E se aperfeiçoe e procure conhecer das técnicas, por exemplo, fechamento de arquivo, que mesmo muitos que terminam seus cursos aí na universidade não tem essa experiência de fechamento de arquivo. Então procure conhecer mais, porque é o que as gráficas hoje, além da sua criatividade de arte, você também tem que entender como preparar o trabalho para a impressão gráfica. Que existem os padrões, né, CMYK, existem aqueles processos, tudinho, as imagens têm que estar em CMYK, né, as cores também. E como fechar a sobreposição do preto, que é o texto preto sobre um chapado. Então, esse conhecimento de fechamento de arquivo é muito bom para esse pessoal. Mesmo que você seja uma pessoa que goste de ilustrar, de desenhar, de fazer arte, mas também tem que conhecer sobre fechamento de arquivo. Ou seja, estude. Estude, procure aprimorar. Porque tem técnica, tem teoria, tem recurso na informática, na computação. Ensina tudo isso.
Naldo, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente no Memórias à União. Eu acho que vai ser uma das nossas entrevistas mais assistidas, porque é muita história e história baseada em fatos reais. Ele produziu, não apenas falou, divagou, ele tem muito o que mostrar. E a você que nos deu o prazer da audiência, o nosso muito obrigado. E até a próxima.